quero falar sobre uma traição que marcou a história. Há cerca de 2000 anos atrás, um homem chamado Judas traiu um homem chamado Jesus. Jesus era considerado por muitos como sendo o Salvador da nação de Israel, o Salvador do mundo. Era considerado por muitos como Filho de Deus, mas Judas não levou isso em consideração. Judas, por 30 moedas de prata, foi lá, vendeu as características de Jesus e o local que ele estaria. Depois que Jesus foi preso, eles fizeram o que com Jesus? Eles o castigaram, eles o torturaram, deram açoites, chicote, feriram sua pele, feriram suas emoções, porque falavam: você não é o Filho de Deus, você não é o Salvador, salve a si mesmo. A ponto de levarem esse Jesus para uma cruz, pregarem as suas mãos, pregarem os seus pés naquela cruz e o colocar ali como um símbolo de maldição, porque era isso que a cruz representava. Jesus, ele foi morto naquela cruz e houve tristeza para os seus amigos, para os seus familiares. A sua mãe estava ali olhando para a cruz, seus irmãos estavam ali. E houve um momento de angústia, porque era um homem justo. Era comum naquela época os familiares ir até o sepulcro e cuidar do corpo por cerca de 3 dias. Ali as mulheres foram no primeiro dia, cuidaram do corpo de Jesus. Foram no segundo dia, cuidaram do corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram no terceiro dia, elas olharam para o sepulcro e a pedra já estava removida. Elas estranharam o que aconteceu, mas havia um homem de branco, era um anjo em cima daquela pedra, e ele disse para elas: ei, esse Jesus que vocês vêm procurar não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. E elas ficaram espantadas, animadas, e correram até a casa onde estavam os discípulos e amigos de Jesus, e elas comunicaram tudo. Eles duvidaram, saíram correndo, alguns foram até o sepulcro e viram que realmente ele não estava lá. Jesus começa a aparecer para um, começa a aparecer para outro, e eles vão voltando para casa e falando: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Mas os que estavam ali na casa e não viram continuaram duvidando. Eles trancaram as portas para não ser perseguido de repente por soldados. Mas Jesus, ele aparece no meio daquela casa, sem passar por porta nem janela, e aí todos passam a crer nele. E na última conversa que Jesus teve com seus discípulos, aconteceu algo extraordinário. Jesus, ele começa a subir aos céus, voando, até que ele chega nas nuvens e some. Quando ele some, um anjo aparece do lado dos discípulos e diz: ei, não fique olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Ele buscará todo aquele que nele crê e levará para o céu. Essa é a esperança do cristão. E é por isso que mesmo com lutas, com dificuldades, com enfermidades, nós cremos que um dia Jesus voltará, nos buscará, e então viveremos uma vida eterna com ele, de paz, sem choro, sem dor, sem sofrimento. Espero que essa palavra alcance seu coração para que você tenha essa esperança também.